Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula aqui do sexto ano. Nesta aula vamos falar sobre critérios de divisibilidade, tá? O que são critérios de divisibilidade? É para a gente reconhecer quando nós conseguimos dividir um número por outro, tá? Quando nós conseguimos dividir um número por outro. Então vamos aqui com vocês, ó. Um número é divisível por outro se a divisão desse número pelo outro for exata. Ou seja, se o resto da divisão for igual a zero. Então, quando eu divido um número pelo outro e o resto dá zero. Ou seja, a divisão é exata. Exemplo, 12 é divisível por 3, pois 12 dividido por 3, daí dá o resultado de 4. Aí aqui eu fiz a conta, né? 12 dividido por 3 dá o resultado de 4. Outro número, vamos lá. Se eu quiser, por exemplo, 20, e eu dividisse 20 por 5, será que o 20 é um número divisível por 5? Vamos ver. Então, 20 dividido por 5, o 20 está na tabuada do 5? Tá. O 20 é 5 vezes 4. Olha só, 5 vezes 4 dá 20, então o resto dá 0. Olha só, se o resto deu 0, quer dizer que esse número é divisível. Então, 20 é divisível por 3. Tá? Desculpa, por 3 não, que eu tô louco. Divisível por 5. Olha, se eu quisesse também, o que eu poderia fazer, ó? Vou apagar aqui, ó. Vou colocar o 20 agora, dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Olha, então 20, ele também é divisível por 4. Certo? 20 é divisível por 5, 20 é divisível por 4. Certo? Então são números que dividem o 20. Aí agora a gente vai ver algumas maneiras de como, mesmo sem fazer a conta inteira, a gente já descobrir se um número é divisível por outro, tá? Mesmo sem ter que fazer a conta, essa conta aqui, ó. Sem ter que fazer ela, vamos tentar agora, vamos verificar alguns problemas de maneira que a gente saiba se um número é divisível por outro, mas sem ao menos fazer essa conta, tá? Então vamos aqui com vocês, ó. Temos esse exercício 11. Esse exercício 11 trata da divisibilidade pelo número 2, ó. O que ele nos diz? Complete as lacunas das sentenças. Ó, o que ele está afirmando? Um número é divisível por 2 se for par. Ele está afirmando isso. Então, a gente já sabe o seguinte. Se o número for par, ele é divisível por 2. Então, se a gente tiver, por exemplo, 12. O 12 é divisível por 2? 2? É. O 16. 16 é divisível por 2? É. 28. 28 é divisível por 2? É. 31. 31 é divisível por 2? Não, 31 não é, porque ele é um número ímpar. Ou seja, quando o número terminar em 0, 2, vou colocar aqui mais direitinho, ó. Quando os números terminar em 0, terminar em 2, em 4, em 6 ou em 8, esse daqui, com certeza, são números que são divisíveis por 2, tá? Certo? Então, se o último algarismo, aquele que está no final, né? Por exemplo, 8.007... vamos aqui. 80.072. Olha, só olha para esse último algarismo. É o 2. Então, eu já sei que ele é divisível por 2. Porque ele tem final 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele tiver algum desses números no último algarismo, ele é um número divisível por 2. E eu não preciso nem fazer a conta para saber disso, tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó, um número é divisível por 2 se for par. Isso é, se o último algarismo for 0, ou, a gente acabou de ver, né? Ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, certo? Beleza? Item B. Um número é divisível por outro se a divisão do mesmo pelo outro for o quê? For exata. Exata. Certo? Um número é divisível por outro se a divisão de um número pelo outro for exata, ou seja, não tem resto. Não tem resto, certo? Aliás, o resto é igual a 0.
colocar aqui. Resto igual a 0. Se o resto é 0, o que acontece? A divisão é exata. E ele é um número divisível por aquele outro, certo? Vamos passar aqui para a próxima página. O que nós temos aqui? Vamos ver. Ó, o exercício 12, tá? Assinale com X os números que são divisíveis por 2. Assinale com X os números que estão divisíveis por 2. Então, é só a gente marcar com o Xzinho. Certinho? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. 342. Olha, só olho para apenas o último número. Eu só quero saber se ele é divisível por 2. Se eu consigo dividir 342 por 2. Certo? Eu consigo dividir? Consigo, por quê? Porque o final é 2. Então, vamos só marcar o xzinho aqui, certinho? Então, vamos lá. Item C. Ó, o 2. Então, a gente já sabe que é divisível por 2, né? Que ele termina... Os números divisíveis por 2 tem que terminar com 0, 2, 4, 6 ou então 8. O último algarismo tem que ser um desses, certo? Item E. 8. 8 é divisível por 2? Sim, ó, ele termina com 8. Item G. 2031. Olha, 2031, o último é o número 1. Então, ele não é divisível por 2, certo? Então, esse aqui não é. Beleza? Item I. Eu vou marcar só esse aqui, ó, só para saber que eu já fiz. Item I. 215. Ó, ele termina com 5. Não termina com 0, nem com 2, nem com 4, nem com 6, nem com 8, certo? Então, esse aqui também não é divisível por 2. Só estou marcando aqui para simbolizar que eu fiz esse aqui. 111. Ó, termina com 1, então ele também não é. Não preciso marcar com X, não. Certo? E eu vou deixar o restante aqui, ó, vou colocar como exercício para vocês. Vamos aqui, então, agora falar da divisão por 3. Olha o que ele nos diz. Um número é divisível por 3 se a soma dos valores absolutos de seus algarismos for divisível por 3. Olha, vamos tentar entender o que ele diz. Então, se eu colocar, por exemplo, 460 e... Deixa eu ver, 462. Sem eu precisar fazer a conta de dividir ele por 3 e ver o resultado para ver se o resto dá 0 ou não, certo? Sem ter que fazer isso, o que eu faço? Eu pego todos os algarismos, 462, e eu somo eles, ó. Por exemplo, 4 mais 6 mais 2. Quanto é 4 mais 6 mais 2? 4 mais 6 é 10, mais 2 é 12. Aí eu verifico, o 12 está na tabuada do 3? Sim, o 12 está na tabuada do 3. Se o 12 está na tabuada do 3, então o que significa? Que ele, 462 é divisível por 3. Então, tá certo. Então, 462 é divisível por 3? Sim. Certo? 462 é divisível por 3. Por quê? Quando eu faço a soma dos algarismos, ele me dá um número que está na tabuada do 3. Certinho? Beleza? Então, vamos ver, por exemplo, 99. Ou 999, vamos lá. Se eu pegar o 9, somar com outro 9, somar com outro 9, eu peguei este 9, peguei este 9 e peguei este 9, certo? Resultado disso aqui vai dar 9 mais 9, 18, com mais 9, 27. O 27, ele está na tabuada do 3? O 27 é 3 vezes 9. Então, sim, ele está na tabuada do 3. Tá? O 27 é 3 vezes 9. Ele está na tabuada do 3. Logo, o 999 também é divisível por 3. Certo? Então, vamos verificar agora, a partir disso, quais números desses aqui são divisíveis por 3. É só eu pegar, somar todos os algarismos, tá? E ver se o número está na tabuada do 3. Vamos verificar agora. 33. Então, eu vou ter que pegar o 3 somado com o 3, que vai dar 6. O 6 está na tabuada do 3? Sim. Então, isso aqui é verdade. Assinale com X os números que são divisíveis por 3. É isso que eu estou fazendo, ó, nesse primeiro A. Item A.
3 mais 3 deu 6. O 6 está na tabuada do 3. Então, beleza, verdade. Vamos agora para o item C. 92. Então, pego o 9, somo com o 2. 9 mais 2 dá 11. O 11 está na tabuada do 3? Não está na tabuada do 3. O 11 não está na tabuada do 3. Então, não precisa marcar x aqui não. Certo? 47. O 47 está na tabuada do 3? O 47 é divisível por 3? Eu consigo dividir o 47 por 3? Vamos ver. 47 é igual a... Vou colocar aqui, ó, 4 mais 7. 4 mais 7 vai dar quanto? 4 mais 7 também me dá o valor de 11. E 11 a gente sabe que não está na tabuada do 3. Certo? Então, não é divisível por 3. Eu não preciso marcar x. 60. Então, vou ter que somar o 6 mais o 0. 6 mais 0 dá 6. E 6 a gente sabe que está na tabuada do 3, né? Como a gente tinha visto nesse primeiro. Então, isso aqui é verdade. 60 é divisível por 3. Certinho? Vamos continuar aqui em cima. Item I. 3.452. Então, eu vou ter que pegar o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 2. Certo? 3 mais 4 eu sei que dá 12. 5 mais 2 dá 7. E 12 mais 7 dá 19. Então, o resultado disso aqui é 19. 19 está na tabuada do 3? Não. O 18 está. O 21 está. Mas o 19 não está. Então, não precisa marcar x aqui. Certo? Porque o 19 não está na tabuada do 3. 3.452 não é um número divisível por 3, tá? Certo? 51. Eu pego 5, somo com 1, dá 6. 6 está na tabuada do 3? Sim. Certo? Então, é só marcar um x aqui. Tudo bem? Então, facinho. O restante eu vou deixar para vocês verificarem na lista. Vamos agora para a divisão por 4, tá? Um número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos forem 00 ou formarem um número divisível por 4. Eu vou me focar só nessa parte, ó, formar um número divisível por 4. Porque o 4, se o final for 0000, ele também é um número divisível por 4, tá? Certo? Ó, se eu pegar o 0, ele é divisível por 4. Vou escrever aqui embaixo. O 0, eu consigo dividir ele por 4, certo? Isso dá 0. Beleza? Então, o 0 é um número divisível por 4. Se eu pegar o 100, ó, os dois últimos são 0. Então, também consigo dividir por 4. Isso aqui vai me dar o valor de 25. Certo? Então, só que o 100, ele também estaria na tabuada do 4, tá? Então, vamos verificar aqui, só ficar com essa partezinha aqui, ó, de formarem um número divisível por 4. Certo? Então, quando eu verificar, ó, só vou precisar verificar só os dois últimos algarismos. Eu não preciso pegar um número grande lá. Só preciso verificar os dois últimos algarismos para saber se ele é divisível por 4. Por exemplo, se eu pegar um número 5.244, ele é divisível por 4? Bom, para saber, o que eu tenho que fazer? Eu pego apenas esse aqui, ó. Olha só o 44. Olha, 44 dá para dividir por 4? Dá, né? Porque, ó, 40 é 4 vezes 10. Se eu somar 4, dá 44, que é 4 vezes 11. Certo? E 44 tá na tabuada do 4. Então, só preciso olhar para os dois últimos algarismos. Esses restantes, eu não preciso nem verificar eles, certo? 5.244 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque 44 é divisível por 4. Certo? Então, só isso que eu preciso fazer. Vamos aqui para alguns exemplos. 14. Verifique quais os números são divisíveis por 4 e assine com X. Certo? Item A. Vou colocar aqui todos eles visíveis. Vamos para o item A. 420. Olha, então eu só preciso saber do 20.
que são os dois últimos algarismos. 20 dá para dividir por 4? Sim, dá o valor de 5, beleza? Então, 20 é divisível por 4? Sim. Então, 420 é um número divisível por 4 também, certo? 48. 48 é divisível por 4. Como ele já tem só os últimos algarismos, aí eu teria que fazer essa divisão mesmo, tá? 48 dividido por 4. Bom, 40 dividido por 4 é o 4 vezes 10. 40 é 4 vezes 10. 44 é 4 vezes 11. E 48 é 4 vezes 12. Então, 48 dividido por 4 dá 12. Certo? Então, 48 é divisível por 4. E 438. Eu preciso só pegar os dois últimos algarismos. Sempre pego só os dois últimos algarismos. 38 é divisível por 4? Isso aqui não. Porque, 36 é divisível por 4, que é 4 vezes 9. E 4 vezes 10 é 40. Passou o 38. Então, ele não é divisível por 4. Não preciso assinalar nada aqui. Certo? Item G. 1414. Eu pego apenas o 14 e eu divido por 4. 14 é divisível por 4? Não, porque ele não está na tabuada do 4, certo? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 4 é 16, não tem 14, tá? E 4.832, eu preciso pegar apenas o 32 e dividir por 4. 32 dá para dividir por 4? 32 está na tabuada do 4? Sim, ele está, né? E 32 é 4 vezes 8. Se eu multiplicar o 4 vezes 8, dá 32. Então, 32 dividido por 4 dá o valor de 8. Certo? Então, só marcar um X aqui. Beleza? K. 1512. Então, pego apenas o 12, que são os dois últimos algarismos, e divido por 4. Olha, na tabuada do 4 é 4, 8, 12. 12 é 4 vezes 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Olha só. Então, 1512 dá para dividir por 4, certo? Então, não preciso nem fazer a conta, né? Eu já sei que dá para dividir, certo? Vamos ver o restante aqui. M, 15.735. O 35 dá para dividir por 4? Não, certo? 36 está na tabuada do 4. 32 também. 32 e 36. Então, não tem 35. Certo? E 20.048. Só pega os dois últimos algarismos, que é o 48, e divide por 4. Bom, a gente já sabe, né, que 48 está na tabuada do 4, dá 12. Então, isso aqui, ele é um número divisível por 4. Então, olha só. Em vez de eu pegar 20.048 e ter que fazer toda a divisão por 4, eu apenas olho para os dois últimos algarismos e faço só essa divisão. É bem mais fácil, né? Mas esse aqui não é o resultado, tá? 2048 não dá 12. 2048 dividido por 4 não é 12, tá? 48 dividido por 4 sim é 12. Eu só quero saber se dá para dividir. Não quero saber o resultado. Nesse resultado não é o correto. Esse aqui é só para saber se dá para dividir. Certo? Então, dito isso, vamos passar para a próxima página. Aí nós vamos ter a divisão por 5, ok? Um número é divisível por 5 se o seu último algarismo for igual a 0 ou 5. Então, isso aqui é simples, né? A divisão por 5. Se o último algarismo, olha apenas e unicamente para o último algarismo. Se ele for 0, ele é um número divisível por 5. Se ele for 1, ele é um número divisível por 5 também, beleza? Aí, vamos lá. Então, assinale com X os números que são divisíveis por 5. Olha só. Eu olho apenas para o último algarismo. Ele é 5? Ele é 0? Se for 0 ou for 5, o último algarismo, né? Ele é divisível por 5. Então, isso aqui é verdade. É divisível por 5. Vamos ver os restantes aqui. Item C. 1323. Olha só para o último algarismo. Ele não é 0 e não é 5. Então, esse aqui
Não é, certo? Eu só coloquei aqui só para simbolizar que eu já fiz esse exercício. Item E. Olha, o último algarismo. O último algarismo é 0. Olha, ele é 0 ou é 5? Sim. Então, ele é número divisível por 5. O G. 415. Só olho para o último algarismo. Ele é 5. Então, também é divisível por 5. 415 é um número divisível por 5. Item I, 180. Olha, final 0 de novo. Então, sim, ele é um número divisível por 5. K, 5.280. Terminou com 0. Então, sim, ele é um número divisível por 5. Certo? Tudo bem? Então, se o último número, olha para o último número. Se ele for 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, ele não é número divisível por 5. Certo? Então, basicamente, essa era a nossa aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!